Bom, então vamos começar. Eu acho que agora já está tudo ok. Eu provavelmente talvez saia de vez em quando aqui para fazer esse processo de reiniciar, dado que a gente está com algum problema desconhecido e novo. Bom, a professora Elisete é professora do nosso campus, professora do ICT, trabalha principalmente na questão, nos tópicos de engenharia biomédica e atua também no mestrado profissional de inovação tecnológica. Elisete, eu vou, antes de começar, depois pedir para você mandar os slides. Pode mandar para mim por WhatsApp ou manda agora. Por e-mail, porque daí a galera também consegue acompanhar. Às vezes facilita um pouco. O meu travou quando eu abri aqui, mas já está funcionando também, está tudo ok. Jóia. Bom, então, em nome das duas disciplinas que são rodadas em conjunto, eu agradeço a presença da professora Maria Elisete. Obrigado, Maria Elisete. E passo, então, aí a palavra, quando quiserem começar. Maraísa, mais algum ponto? Não. Agradeço a professora também, como você já fez. Muito obrigada pela contribuição aí na disciplina. Te mandei agora os slides. Tá bom, obrigado. Eu pego aqui e compartilho para os alunos. Tá, mas eu divido a minha tela aqui, como é que eu faço também? Normalmente você pode fazer a apresentação dos slides direto, né? Aí dentro do Google Meet mesmo, no canto inferior direito, tem um botão de apresentar agora. Janela ou uma guia? Aí você que sabe. Normalmente o pessoal apresenta uma janela, mas tela inteira também funciona. Tá, vou abrir aqui. É que nem todos os alunos vão acompanhar, porque os seminários da pós não receberão a sua apresentação. Certo. Veja se está já compartilhado aí. Está aparecendo. Sim. Vou só arrumar aqui para ficar melhor de visualizar, mas pronto. Tá aparecendo aí, né? Porque aqui fica piscando para mim. Aqui também tá piscando. Também? Eu tô parada aqui, não sei por que tá piscando. Vou fechar de novo e vou abrir de novo. Ok. Vejam aí se apareceu aí agora. Sim, para mim apareceu. Tudo bem, pessoal? Posso começar? Sim, pode começar. Voltou a piscar. Mas às vezes é só esse slide, não? Era só esse, eu acho. Vamos em frente, vamos acreditar que ele não vai piscar os outros. Tudo bem, pessoal? Então, boa tarde, né? Já começando já finzinho de tarde. Como foi apresentado, meu nome é Maria Elisete Cunca, eu sou docente da Engenharia Biomédica e o nosso objetivo hoje é falar sobre a aplicação da impressão 3D no combate ao Covid-19. Nós temos já 2 meses de quarentena, 2 meses em que as pessoas estão em casa, né, tentando entender tudo isso que está acontecendo. Os hospitais, eles não param, pelo contrário, eles estão tendo uma demanda muito grande e surgiram, então, vários
dispositivos que podem ser feitos por impressão 3D. Vou falar aqui principalmente sobre o projeto IJA, que é o projeto que nós estamos trabalhando no momento, mas a ideia é que vocês tenham uma noção do que dá para fazer na área de tecnologia e inovação para solucionar problemas que acontecem de modo inesperado, como é o da pandemia agora, né, que a gente tem um problema muito grande, principalmente de suprimentos nos hospitais e os aparelhos de proteção individual. Vou passar aqui para o outro slide. Eu sou graduada em Física e tenho pós-graduação na área de Engenharia Biomédica. Quando eu fiz a minha pós-graduação lá na Alemanha, eu tinha uma ideia de que o que iria me deixar realmente feliz era trabalhar com a aplicação de tecnologia e inovação na área social. Então, como na Alemanha eu não tinha um ambiente muito propício para trabalhar essas questões de problemas sociais, porque lá os problemas sociais deles são muito diferentes dos nossos, eu voltei para o Brasil, entrei como professora substituta na UFABC durante um tempo, lá já comecei a trabalhar com impressão 3D, e desde 2014 eu estou aqui na Universidade Federal de São Paulo. Na Unifesp, eu sou docente da Engenharia Biomédica, eu dou aula principalmente na disciplina de biomecânica, né, que é a minha formação, e foi a vaga que eu passei no concurso. Eu trabalho ainda na UFABC na parte de orientação de projetos, lá do mestrado acadêmico em Engenharia Biomédica, e na Unifesp eu trabalho no mestrado de inovação tecnológica, mestrado profissional, dentro da área de desenvolvimento de produtos. Além disso, eu participo de um grupo internacional, que o grupo chama Women in 3D Printing, é um grupo formado por mulheres, que esse grupo ele já existe fora do Brasil há uns 5 anos, foi uma mulher que trabalhava uma engenheira que trabalhava na Autodesk, ela viu que tinha muito poucas mulheres atuando na impressão 3D, e aí ela começou a fazer um blog, juntar mulheres que trabalhavam com impressão 3D, para tentar reunir um pouco mais o conhecimento das mulheres, e aí um dia ela me procurou para representar aqui no Brasil esse grupo. Então, sou a embaixadora, e o objetivo de começar um grupo no Brasil foi tentar saber se tinha mulheres trabalhando na impressão 3D, o que essas mulheres fazem, qual a área que elas atuam, porque eu, particularmente, em todos os eventos que eu ia, a maioria do público era masculino e a maioria das pessoas que estavam dando as palestras, dos estandes, das feiras, então, muito pouca participação feminina. E eu mesmo achava que tinha muito pouca mulher trabalhando na impressão 3D. Eu já fui dar uma vez uma palestra que era mulheres na impressão 3D e na plateia só tinha uma mulher, o resto eram todos homens. Então, assim, atuando mesmo no mercado tinha poucas. Mas eu criei esse grupo, então, junto com a doutora Maíra, que é uma representante também, ela é da USP, e nós criamos esse grupo, começamos a reunir mulheres e descobrimos que tem muitas mulheres no Brasil trabalhando com impressão 3D. Então, nós temos no nosso grupo de WhatsApp 150 mulheres, mais ou menos, atuando em várias áreas, desde bioimpressão até a impressão 3D aplicada à construção civil. Então, de todas as áreas possíveis. E nesse grupo nós nos reunimos com frequência de a cada 2 meses, 3 meses, fazer um encontro, um happy hour, mas nada muito no sentido de desenvolvimento de projeto, era mais para trocar ideias, informações, falar sobre programas, softwares, materiais, que é a ideia do grupo lá dos Estados Unidos, né, que é fazer sempre happy hours para juntar as mulheres para discutir a temática da impressão 3D. Esse ano nós tivemos um happy hour em fevereiro e nós falamos que seria interessante a gente ter um projeto do grupo, que o grupo pudesse desenvolver um projeto. Aí a gente ficou pensando um pouco o que poderia ser esse projeto em fevereiro, e foi justamente quando começou a entrar a questão do problema do Covid. Só mais um pouco aqui da minha apresentação, eu coordeno na Unifesp o grupo de Biomecânica e Forense, mudamos recentemente o nome para Biomecânica e Tecnologia Assistiva, e também coordeno o programa Mão 3D. Vou falar um pouco aqui do Mão 3D, depois vai ter uma outra palestra em um outro dia, que é específico de próteses e órteses, mas eu acho importante falar do Mão 3D porque foi a base para os projetos que nós estamos desenvolvendo hoje no combate ao Covid. Nós temos uma transição que acontece aí a cada período de tempo relacionado ao desenvolvimento tecnológico na indústria. Então, começou lá no século XVIII, primeiros dispositivos, que a gente pode chamar, equipamentos, para mecanizar o trabalho humano. Então, o trabalho humano não precisaria mais ser feito só com trabalho braçal, e já poderia ter máquinas para ajudar nesse desenvolvimento.
Cada vez que se automatiza alguma coisa em relação ao trabalho, você gera mais bens de consumo, e esses bens gerados, eles começam a ser mais acessíveis. Então, a partir do momento que as coisas não eram feitas mais à mão, individualmente, o valor dessa produção diminui um pouco e as pessoas começam a ter acesso. O professor Aline está falando aqui que a palestra vai ser dia 18, né? Palestra sobre as próteses e órteses. Então, quando você tem bens de consumo, pessoas começam a ter acesso a esses bens de consumo, eles ficam mais acessíveis, só que a tecnologia, ela não para, né? A indústria, o desenvolvimento, ele está sempre em constante modificação. Então, a gente teve um momento em que começou a ter produção de bens de consumo em massa. Então, se antes determinado bem de consumo só tinha a realeza, uma pessoa que tivesse muito recurso, agora as pessoas poderiam começar a adquirir. Isso foi aumentando também em termos de emprego, né? As pessoas começaram a ter mais opções de trabalho, nem sempre trabalho bem remunerado, nem sempre trabalho correto, muitas vezes exploração também de crianças, de idosos. Entramos aqui na indústria 3.0, que foi a automação da produção, quando além de ter um equipamento que era feito por máquinas em uma quantidade bastante dimensionada, tudo começou a ser feito de modo automático. Foi o surgimento dos computadores, da era da informática, então o surgimento de automação no sentido de parte da mão de obra passou a ser feita por equipamentos, né, a robotização da indústria. E isso fez com que cada vez mais os bens fossem sendo disponibilizados, por exemplo, carros, num valor mais acessível, por conta dessa automatização. Hoje nós estamos no momento que a gente chama a indústria 4.0, né? A indústria 4.0, ela vem aí atropelando todo mundo. No sentido de que ninguém está preparado para o desenvolvimento tecnológico na velocidade em que ele vem. Então, nós temos na indústria 4.0 a fusão de todas as tecnologias, elas agora não trabalham só em conjunto, mas elas se fundem. Então, a gente tem várias tecnologias trabalhando em conjunto, e quando eu digo que ela atropela, é porque sempre a gente já deveria estar a par dessa indústria, mas nós não temos o conhecimento, ou não temos recursos suficientes para participar dela como nós deveríamos. Por exemplo, nós temos, dentro da indústria 4.0, nós temos várias faixas de pesquisa que podem ser exploradas e são exploradas, mas em termos de aplicação, o Brasil ainda está muito aquém. Então, por exemplo, nós temos já a indústria 4.0, a internet das coisas, Big Data, nós temos, então, manufatura aditiva, que poderia estar mais bem disseminado, aí vai entrar, assim como tem a indústria 4.0, tem a educação 4.0, nós não estamos tão preparados assim que nós podemos oferecer uma educação de qualidade, digitalizada, integrada. Isso é uma realidade que agora o Covid está mostrando, nós não estamos preparados para isso, né? Nós utilizamos aqui o recurso do Meet para dar essa aula, mas ninguém se preparou para isso, ninguém fez um curso, um treinamento, então foi atropelando a educação. Na área da saúde, nós temos a saúde 4.0, a mesma coisa. Os hospitais, eles todos funcionam com uma determinada demanda. Quando chega um caso como o Covid, de uma pandemia, que você precisa de muitos recursos muito rápido disponíveis, nenhum hospital estava preparado para isso. Então, em todas as áreas, a indústria 4.0, ela já mostra que tem muita coisa que dá para ser feita, mas prático mesmo, a gente vê ainda poucos resultados perante a demanda. O programa de extensão Mão 3D, que é um programa que eu coordeno já desde 2014, quando eu entrei na Unifesp, o objetivo central do programa é fazer próteses de membro superior para crianças, utilizando recursos de modelagem 3D, escaneamento 3D e impressão 3D. Então, desde o início, o programa foi criado no sentido de que nós temos que usar equipamentos baratos, porque nós não tínhamos recursos. Quando eu entrei na Unifesp, parece que tinha um período aí de vacas gordas, que depois foi emagrecendo. Quando eu passei no concurso, eu lembro que me falaram, olha, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada para o laboratório. Então, a gente começou pensando, eu quero trabalhar com energia, com a tecnologia de alta qualidade, eu quero estar a par do que está acontecendo no mundo, e eu quero trabalhar com impressão 3D. Só que a gente não tinha recurso para conseguir impressoras de alto custo, então a gente começou a trabalhar com impressoras nacionais. Foi na época que surgiram as primeiras impressoras nacionais. Nós já penamos muito nesses últimos 4, 5 anos, mas chegamos a um ponto em que hoje nós temos uma estrutura que permite a gente atender uma quantidade relativamente grande de crianças. Essas foram as crianças que o Mão 3D atendeu no ano passado. E quando você pensa assim, em uma nova tecnologia aplicada,
tudo é muito mais complicado, porque não basta você pegar a tecnologia e aplicar, você tem que dar formação de recursos humanos. Quem fez essas próteses? Né? Não fui eu, que fui sozinha lá no laboratório e fiz essas próteses. Foram os alunos da universidade, alunos de graduação e alunos de mestrado, mas eles têm que ser treinados, eles têm que aprender a usar os equipamentos, que nem sempre são os melhores equipamentos, são os melhores materiais, mas é o que a gente consegue. Então, eles têm que passar por toda essa parte do treinamento para a gente ver a aplicação, que a nossa aplicação é essa, é fazer uma prótese e dar para quem precisa. Quando a gente pensa nos recursos que a gente vai usar junto com a tecnologia, tudo isso tem um custo. Então, no caso do Mão 3D, nós fizemos sempre solicitação de doações, que era uma coisa que até então a universidade não tinha esse hábito de ficar pedindo doações de recursos, e hoje, na época da pandemia, agora a gente vê que isso é muito comum, os hospitais estão todos desesperados pedindo doações, as pessoas estão doando, mas a gente já vinha fazendo isso antes. Essas próteses, elas são feitas à distância, nós encontramos a criança só na hora de fazer o ajuste e a reabilitação, por isso o Mão 3D está no momento parado, porque nós não estamos fazendo por conta do isolamento social. Mas só para mostrar para vocês que a construção do programa Mão 3D tem todo um histórico de dificuldades e facilidades que a gente ofereceu, e foi com base nisso que a gente foi desenvolvendo o projeto que eu vou falar para vocês hoje. Aqui é um resumo das entregas de 2019, então tem crianças aí entre 3 e 15 anos, atendemos crianças de vários estados do Brasil, alguns desses estados nós fomos presencialmente para entregar a prótese, para fazer a reabilitação, e utilizamos também bastante recursos de telemedicina, porque inicialmente a criança está lá em Manaus, a gente está aqui, a gente tem que ver o que a gente consegue fazer tudo pela internet para pegar o desenho, o tamanho do corpo, o movimento que ele pode ter, e com criança também não é sempre fácil, mas funciona e nós conseguimos assim. Agora, entrando na temática da impressão 3D, partindo do princípio essa impressão 3D, ou já tiveram contato com uma impressora 3D. A impressão 3D é o termo popular de manufatura aditiva. E manufatura aditiva já foi conhecido antes como prototipagem rápida. Quando eu comecei, os engenheiros não gostavam que falasse impressão 3D de jeito nenhum, porque achavam que era um termo muito popular. Então, queria que falasse prototipagem rápida. A prototipagem rápida significa que eu consigo fazer uma prótese no espaço de tempo curto. Eu consigo produzir algo, uma ideia que eu tenho na minha cabeça, eu consigo transformar isso em algo real. Isso é a prototipagem rápida. Mas eu posso fazer isso sem impressão 3D, eu posso fazer isso com uma maquete, com o material que eu tenho. Por isso que o termo prototipagem rápida, ele foi caindo de uso, porque também começou a ser questionado, tá, mas isso é rápido? Quanto tempo leva para fazer? O quanto tempo é algo rápido? Rápido também é relativo. E aí foi caindo de uso, então virou manufatura aditiva ou impressão 3D, que é basicamente a mesma coisa. Impressão 3D é o termo mais popular, mas quando a gente vai mandar um artigo para uma revista, tem que chamar de impressão 3D, senão eles acham que a gente não está sendo sério o suficiente. A impressão 3D, então, ela tem uma tecnologia que permite criar um objeto a partir de um desenho feito no computador. Teoricamente, eu consigo criar qualquer coisa, se o desenho foi feito em 3 dimensões, ele é contínuo, não tem nenhuma linha aberta, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, só um exemplo aqui para vocês, isso daqui é o coto de um paciente que não nasceu sem as mãos, sem os dedos. Então, eu consigo ou desenhar ou escanear esse objeto e reproduzir numa impressora 3D. Quando eu penso em reproduzir um objeto na impressora 3D, eu tenho uma variedade de tecnologias para fazer essa reprodução, porque eu tenho uma variedade de materiais. Essa foto aí que vocês estão vendo é da tecnologia mais popular, que se chama FDM, que é a modelagem por fusão e deposição. Eu tenho simplesmente um filamento, que é um rolo, um carretel do material polimérico, que ele é aquecido e depositado numa mesa. De modo bem grosseiro, é isso que a tecnologia faz. Ele é aquecido e depositado numa mesa. Então, a cada camada que ele vai sendo depositado, ele vai formando um objeto. Então, essa tecnologia é a mais simples, porque ela usa só o calor. É só aquecer o filamento para ter ele disponibilizado para fazer o meu objeto. E aí eu vou ter várias outras tecnologias também. Eu posso, com a FDM, eu posso fazer tanto um objeto pequeno como um objeto muito grande. Vai depender também da minha impressora, né? As impressoras, pessoal, houve um tempo não muito distante, tipo uns 8 anos atrás, que as impressoras 3D do Brasil era algo muito raro. Tinha 4, 5 universidades só que tinham impressoras, e a impressora chegou a custar 1 milhão.
uma impressora do tipo dessa FDM, porque ela tinha uma patente, ela era importada, demorava a chegar aqui, e tinha um monopólio de empresas também que vendiam as impressoras, e você só conseguia usar o filamento daquela empresa, daquela impressora. Tudo isso caiu quando a primeira impressora FDM, ela terminou o prazo dela da patente, começaram a ter muitas pessoas que começaram a fazer imitações dessa impressora. Então, começou a ter impressoras mais modestas, que não tinham um sistema de segurança tão bom, que não era um dispositivo tão confiável, mas que dava para fazer uma impressão. Então, foram assim que foram surgindo as impressoras desktop. Alguém deixou o modelo disponível na internet, era um modelo do tipo open, né, que qualquer pessoa tem acesso, pode mexer nela e fazer. E começaram a surgir as impressoras nacionais. Então, hoje tem várias empresas nacionais que fazem impressoras 3D. Essa impressora da esquerda aí que vocês estão vendo que tem uma mão cinza, é da SET, ela tem um custo de mais ou menos 3 mil, 4 mil reais, ela imprime numa mesa 20 por 20, e essa impressora grande é uma impressora, essa não é nacional, é um modelo chinês, mas é um modelo que ela permite uma impressão muito grande, de 30 por 30 por 30, te dá um volume aí que dá para fazer praticamente tudo que se quer. Os materiais também é algo que é bem interessante comentar, porque antes 1 quilo de filamento custava 500 reais. Quando a gente começou, a gente fazia uma vaquinha no laboratório, juntava dinheiro para comprar 1 quilo, às vezes o correio perdia, às vezes roubava no caminho, e às vezes chegava esse quilo e a gente não sabia usar a impressora direito e perdia ele todo fazendo bobagens na impressora. Mas, enfim, um filamento que custava 500 reais, quando ele era importado, ele era comprado em dólar. Então, hoje já tem empresas nacionais que fazem filamento. Por exemplo, a gente tem uma empresa aqui pertinho, em Taubaté, que vende o filamento do tipo ABS por 50 reais o quilo. Eu nem acreditei que era o que funcionava, porque o valor está muito abaixo do valor que a gente sempre comprou. E o filamento é bom. Então, ele é bom, funciona bem. Então, só para mostrar para vocês como o valor da tecnologia em si, ela vai caindo, né? E à medida que você consegue se conectar melhor com essa tecnologia, dá para tirar os benefícios disso. Então, a gente tem impressão 3D, que usa matéria-prima líquida, pó e sólido. Né, a que eu mostrei agora usa sólido, mas eu posso ter uma impressora que usa o pó. Como é que eu faço com o pó? O pó não dá para esquentar o pó para virar um objeto, mas eu posso usar um laser ou um feixe de luz. Joga um laser ou um feixe de luz num pó, é claro que essa impressora que usa pó, ela vai ser mais caro, o pó é mais caro, e a impressora líquida é a mesma coisa. Ela é uma resina que ela sofre uma reação química com a incidência da luz. Então, quando tem uma luz UV incidindo naquela resina, ela vai se solidificar, isso durante camada por camada, e vai formar o objeto da mesma maneira que a outra tecnologia forma. As impressoras que imprimem metal, é a mesma coisa. É um pó, que é uma liga metálica reduzida a pó, então você vai ter ali um laser ou um feixe de elétrons canalizado para aquele pó para formar um objeto. Então, a gente pode ter vários tipos de materiais, polímero, metal, concreto e até células, né? Que a bioimpressão, ao invés de usar líquido ou pó, deixa eu só anotar aqui uma pergunta que apareceu. Você pode depois responder as perguntas em bloco, dá para varrer no chat depois e fazer em bloco. Tá, então não preciso ficar apontando aqui não, né? Vocês me passam depois. Obrigada. Tranquilo. A bioimpressão, que é uma coisa que a mídia adora dizer que vai fazer um coração, um rim, que vai fazer a cabeça, a pessoa inteira, tudo isso é exagero, pessoal. A gente está muito longe disso, a gente já consegue fazer a impressão de um coração. Esse coração é feito até de células de coração. Você consegue trabalhar na célula, faz um gel, aquele gel é depositado numa forma que tem o formato do coração. Só que aquele coração, ele não bate. Então, no caso do corpo humano, tudo que vai substituir o corpo humano tem que ser vivo. Então, a célula viva, ela tem que continuar viva. Então, se você faz um rim numa impressora 3D, esse rim, ele tem que filtrar o sangue. Caso contrário, ele é só um objeto decorativo. Então, a gente tem aí mais uns 20 anos de pesquisa na área de bioimpressão para chegar no ponto de desenvolver estruturas do corpo humano. Então, pode ser usado também diferentes materiais, diferentes fontes de energia, desde temperatura até um laser ou um feixe de elétrons. As vantagens da impressão 3D são várias. Por exemplo, eu consigo fazer uma peça como essa. É claro que a impressora que imprime uma peça como essa, que tem textura diferente, tem
transparência, essa impressora custa quase R$1 milhão. Então, é uma impressora muito cara, não é uma impressora para ter no desktop, mas existe esse tipo de tecnologia e dá para fazer. Tem uma liberdade geométrica de modo geral em todas as impressoras, você imprime o que você quiser, no formato que você quiser, um pouco de desperdício de material, porque antes das impressoras, nós tínhamos manufatura subtrativa, que era assim, eu tenho um bloco e eu vou esculpir aquele bloco até fazer um objeto. Tudo que eu tirar daquele bloco era desperdício. Então, ao invés de eu ter uma manufatura subtrativa, que ela vai tirar pedaços do meu bloco, agora eu tenho uma aditiva, que vai ter uma mesa e vai depositando camada por camada para fazer um objeto. Tudo isso é controlado por um software, então, para trabalhar com impressão 3D, tem que ter paciência com o software, tem que ter paciência também com a parte mecânica, porque tudo que é mecânico com o uso vai dar problema, então tem que ter ali uma certa afinidade para desmontar uma impressora, para fazer a calibração. Tem uma certa rapidez, se você não tem um número de peças tão grande, e dá para fazer modelos complexos, como esse que vocês estão vendo, com diversos tipos de materiais. Nem sempre tudo são flores, né? Quando dá errado, todo o processo se perde. Isso aí é uma impressão que não deu certo por algum motivo. As impressões do tipo FDM, que são essas mais de baixo custo, né? Elas têm, de modo geral, nós temos uma lista de 40 parâmetros. Então, 40 coisas que podem dar errado. Então, esses parâmetros, se você não tiver o controle desses parâmetros, você pode chegar a ter um resultado como esse. Tá? Então, desde a velocidade de impressão, a altura da camada, se o bico entupiu, a qualidade do material, se aquele material está úmido, se está muito seco, se o desenho tem algum problema no desenho em si, que não permite que seja feito, se as primeiras camadas não ficaram certas. Então, tem vários parâmetros, mas nada disso é algo tão complexo. De modo geral, exige paciência, muita tentativa e erro. Então, a gente tem ali peças com falhas, vocês estão vendo essa vermelha, que dá para ver uma entre a camada e a outra ficou um pouco aberto. Esses 3 bonequinhos que tem aí embaixo são os mesmos desenhos, só mostrando a qualidade da impressão. Então, primeiro a qualidade está melhor, o segundo está intermediário, o terceiro está pior. Isso depende da altura da camada, depende de quanto tempo eu quero levar para fazer essa impressão. Então, é muito divertido do ponto de vista de que tem muito parâmetro, tem muita coisa que dá para você mudar. E você criar um objeto de algo que não existe é sempre uma experiência muito interessante no começo, né? Todo mundo fica ali vendo a impressão 3D, admirado com o efeito. Depois você perde o interesse, não é mais tão interessante, só o barulho da impressora já irrita um pouco. Bom, terminando essa parte de falando sobre a questão da impressora, eu quis dizer para vocês que impressão 3D hoje é algo trivial no Brasil. Com R$2.000 você consegue comprar uma impressora 3D, com R$500 você consegue comprar 1 quilo de filamento, que dá para fazer bastante coisa. A parte de programa de modelagem 3D, isso também caiu muito. Um software para modelagem 3D era muito caro. Hoje existem vários gratuitos, e tem também muito tutorial na internet, dá para aprender tudo no YouTube, então tem muita coisa que dá para você ir aprendendo, sem ter necessariamente que pagar para fazer um curso. Agora chegamos num problema, eu tinha falado para vocês, então, que nós estávamos no grupo de mulheres em impressão 3D, tínhamos pensado em um dia fazer um projeto em conjunto, e começou a questão do Covid. O problema do Covid, ele está mais impactante aqui no Brasil desde março, né? Praticamente a gente começou a se preocupar com isso mais em março, mas desde final de dezembro que ele surgiu lá na China, e a gente vai vendo nos outros países o que vai acontecer com a gente daqui a pouco. Então, a gente foi aprendendo com os outros, mas tem uma visão do país, que é desigualdades sociais também gritantes, a gente pode esperar que o cenário não vai ser o cenário mais adequado. Então, a gente vai até esperar resultados piores do que já aconteciam. Só uma definição do que é o Covid aqui, mas eu acho que vocês já não aguentam mais falar sobre isso. Todo mundo sabe que é uma doença infecciosa e que os casos mais graves evoluem para a pneumonia, com insuficiência respiratória, e isso aqui é o suficiente para lotar os hospitais. Quando a gente pensa em hospitais lotados, a gente pensa em falta de recursos humanos e recursos físicos também, e recursos de material de consumo. O que acontece muito é que o meu slide está desatualizado, né? Diz que o Brasil tem cerca de 3.000 mortos, mas toda hora eu estou atualizando esses slides. Só pensando em material, equipamento de proteção individual. Quando nós pensamos em fazer alguma coisa, eu conversei com o pessoal do Hospital São Paulo.
O Hospital São Paulo é o hospital da Unifesp, né, como se fosse o Hospital das Clínicas da Unifesp. É um hospital grande, lá em São Paulo, que atende um número muito grande de pessoas, virou uma das referências para o Covid, daquela região ali onde ele está situado, e nós conversamos, então tivemos a ideia de conversar com o pessoal do hospital para saber o que eles precisavam. Tem gente fazendo ventilador artificial, válvula, dispositivo para isso, para aquilo, o que vocês realmente precisam? E o doutor João Alésio, que é um pneumologista da Unifesp, professor e cirurgião também de tórax, ele falou, olha, a nossa preocupação primeira é EPI, equipamento de proteção individual. Nós já não temos suficiente, a gente sabe que vai faltar, e uma coisa que ele falou é que o que vai faltar de EPI nos hospitais são os EPIs que o hospital geralmente nem compra, nem tem em quantidade. Então, nós começamos a conversar com eles sobre a possibilidade de desenvolver algum equipamento de proteção individual. E nós escolhemos fazer os protetores faciais, porque o protetor facial é um equipamento que a gente sabe que os hospitais não têm. Ele é um equipamento para proteger contra o contato direto com o paciente, em alguns procedimentos, contra infecções. O hospital geralmente tem 3, 4, e fica ali no estoque para quando tem caso de necessidade. Com o Covid, você não tem mais os pacientes contaminados só na UTI, você vai ter na enfermagem, você vai ter nas outras estações, e esses profissionais de saúde entram em contato com o paciente, se contaminam, se afastam do trabalho, é uma pessoa a menos para trabalhar no hospital, essa pessoa, quando se afasta, ela pode levar a contaminação para a família, então é um problema sério, a questão da contaminação dos profissionais de saúde que trabalham diretamente com o Covid. O Face Shield, que é o protetor facial, a gente nem gosta de chamar de máscara, muita gente chama de máscara facial, mas não é, máscara é máscara. O protetor facial é algo que se usa em cima da máscara, para proteger, inclusive, a máscara e o óculos. Pescoço. Então, o nome do 3. E o nome Ígia foi escolhido porque é o nome de uma deusa grega, como a gente estava no grupo que a princípio era só o grupo de mulheres, era uma deusa grega, que representa a saúde, a limpeza e a prevenção de doenças. O que a gente fez? A gente pensou numa estrutura de projeto que pudesse atender uma quantidade grande de hospitais, e por isso nós abrimos o projeto para qualquer pessoa participar. Então, qualquer pessoa seriam os makers, né? A gente sabe que no Brasil aí tem muitas pessoas com impressora 3D, tem Fab Labs, então tem todo mundo que queria ajudar. Então, nós criamos um site para divulgar o projeto. Eu estou falando para vocês, até parece que foi calmo assim, mas foi tudo madrugada, manhã, tarde, noite, trabalhando em meio coisa de uma semana, o site estava pronto. E, ao mesmo tempo que nós pensamos nessa estrutura de ajudar os makers, doação, material, como é que fazia para entregar, para buscar, tudo isso na pandemia, né? Na quarentena, ninguém saindo de casa, ou as pessoas tentando sair de casa o mínimo possível. As universidades pararam, então está todo mundo em casa, as empresas, a maioria fecharam, então nós tentamos mobilizar essas impressoras que estavam espalhadas pelo Brasil. A gente não tinha ideia de que o projeto ia ter uma demanda tão grande e que ia ter também uma adesão tão grande por parte das pessoas, querendo ajudar, querendo colaborar. Porque como nós já temos o mão 3D, a gente já sabe fazer um projeto social, que a gente pede doação, faz uma prótese, doa para quem precisa, agradece, vê se a pessoa está utilizando, tudo bem. Só que o protetor facial é uma quantidade imensa, e a gente caiu na loucura de dizer que ia fazer para o Brasil inteiro, e realmente começamos a fazer. Então, o objetivo principal era criar o design de um protetor facial e validar do ponto de vista médico e da viabilidade de impressão 3D. Por quê? Nessas alturas, já tinha na internet vários modelos de protetores faciais. O mais conhecido era da Prusa, que é uma startup americana. Eles fizeram um protetor facial muito bom. O protetor facial deles não é ruim. O problema é que ele é muito demorado para imprimir. Então, demorava 5 horas para imprimir. A gente pensou, mas cada pessoa imprimir 5 horas, vai fazer 2 por dia. Então, é muito pouco, vai ser muito lento. Então, uma pessoa do nosso grupo, que faz a modelagem lá das próteses, ela pegou esse protetor da Prusa, começamos a procurar, baseado nele, outros mais simples, encontramos um que era muito simples, mas esse já era muito simples, e esse foi o nosso protótipo inicial. Nós fizemos 5 rodadas de prototipagem, que consistia, imprimia aqui em São José dos Campos, olha como é que funciona,
manda o arquivo pela internet para uma pessoa lá em São Paulo, essa pessoa imprimia, entregava para o doutor João Alésio, ele levava lá no centro cirúrgico, falava com o médico, com o enfermeiro, com o outro, o que você acha que precisa melhorar, o que tem que fazer, e ele passava essas alterações para a gente. Só que às vezes ele falava, tem que mudar isso daqui. Só que aquilo que ele falava que tinha que mudar, eu sei que do ponto de vista de impressão não ia ser legal, porque ia demorar mais tempo, ia gastar mais material, ou ia ter uma chance de erro. Aí eu já negociava com ele. Então, não, mas isso aqui não dá para fazer na impressora. Então, mas faz pelo menos isso. Então, a gente ficou nessa negociação durante 5 tipos de modelo, até chegar no modelo final. Então, aqui foram os primeiros passos: recrutamento maker, mobilização sobre pessoas que vão pedir filamento, vamos pedir acetato, que é a folha transparente que fica no protetor, e vamos pedir dinheiro, porque se a gente precisar de transporte, e aí fizemos uma vaquinha, né? Fizemos um crowdfunding. E na captação de recursos, então, nós tivemos empresas de impressão 3D, várias empresas abriram as portas e disseram, pode usar todo o material que nós temos, de filamento. Então, a gente foi distribuindo esse material. Várias empresas de escritório, a Calunga foi uma delas, e que disponibilizou para a gente todas as folhas de acetato que eles tinham no Brasil inteiro. Então, São Paulo, no Rio, no interior, a gente foi vendo onde é que tinha para mandar para quem. E fizemos também uma vaquinha inicial, conseguimos 50 mil reais, e esse dinheiro foi utilizado para comprar filamento, nas regiões mais distantes, para transporte, alguma coisa assim. Esse aqui é o processo que nós utilizamos, nós fizemos um processo acelerado de Design Thinking, na verdade, a gente fez um Fast Design Thinking, que foi o processo que a gente fez com o Dr. João. Primeiro a gente entendeu, né, empatia ali significa você entender o que é a necessidade, é importante fazer isso, porque a gente vai mobilizar o Brasil inteiro para fazer algo que não seja realmente necessário e urgente. Segunda definição seria de tanta coisa que pode fazer para o hospital, o que a gente pode fazer? Protetor facial. Então, ele falou, protetor facial é uma coisa que vai dar para ajudar. Eu tenho até o print dele, que ele mandou para mim no dia 20 de março, que eu falei assim, João, a gente pode fazer protetor facial por impressão 3D. E aí ele falou assim, eu não sei se isso vai ajudar muito não, mas a gente pode tentar. Então, assim, isso aí eu vou guardar, porque vai ser histórico, né? E aí veio as ideias. Nas ideias foi essa parte da prototipagem, o que vai ter no protetor, o que vai mudar. Protótipo, teste, ideia, protótipo, teste. Assim que funciona o processo de Design Thinking, foi quando nós passamos por esse ciclo de prototipagem e conseguimos chegar no modelo final. Esse modelo final, pessoal, quando vocês estiverem desenvolvendo um projeto com impressão 3D, fiquem certos que o modelo final não vai chegar nunca. Você tem que chegar na hora e dizer, parou, o modelo final é esse. Depois que o nosso modelo final estava pronto, apareceu gente do Brasil inteiro, porque não coloca isso, porque não faz isso, porque não, porque a gente tem que parar o modelo, e esse modelo, ele é salvo numa extensão do tipo STL, e essa extensão ficou disponível no site, então qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil poderia utilizar o modelo. Esse aqui é o protetor, que é um que já está pronto, então, na verdade, o que a gente faz na impressora 3D é essa haste aqui. Então, essa haste aqui é feita na impressora 3D e tem uma folha de acetato que encaixa aqui na frente. Essa folha de acetato é aquela mesma folha que usa para fazer slides, para fazer projeção antigamente, né? E também para fazer divisórias de fichário de estudante. Então, aqui ele é encaixado, aqui atrás essas duas pontinhas vão ser presas com uma liga dessa de escritório mesmo. E pode parecer muito simples o modelo, mas tudo aqui tem o seu motivo de ser. Então, esse aqui, por exemplo, é o modelo 2, eu acho, esse aqui é o modelo 3, tá? Não tem muita diferença, mas dá para ver já a diferença. E esse aqui é a haste do modelo 5, né? Então, em termos de desenho, o que mudou aqui? Essa haste, ela era aberta até aqui, significava que as pernas ficavam muito moles. Então, ela tem que ficar bem firme para não correr o risco de cair quando a pessoa está trabalhando. Porque essa do pulso, aqui vai ter o gorro, né? A pessoa vai estar usando um gorro. Então, aqui menor esse espaço, é o menor espaço que vai ter de contaminação do vírus, de gotículas de sangue ou de secreção entrar aqui. Esses pinos, eles são quadrados, porque o furo do acetato é redondo. Então, os pinos são quadrados, que é para justamente ficar justo aqui no acetato. Aqui atrás, essa bolinha aqui, ela tem que encaixar aqui uma liguinha dessas amarelas de escritório, não tem nenhuma aqui,
e pronto. Basicamente, o projeto é esse daqui. Então, esses foram os requerimentos que a gente foi vendo: conforto, segurança, facilidade de esterilização. Na verdade, nem está certo colocar esterilização, porque esse dispositivo, ele não pode ser esterilizado. Esterilizado é quando você garante que ele está sem nenhum germe, bactéria ou vírus. A gente não vai conseguir fazer isso com isso daqui. O que a gente consegue fazer é uma higienização, né? Então, desinfetar ou higienizar. O Covid trouxe, pessoal, infelizmente, é um momento muito difícil para muitas pessoas, mas é mais ou menos o que acontece no período de guerra. É um período que acontecem muitas descobertas por conta da necessidade extrema. Então, agora, nesse período de Covid, nós temos que a Anvisa, ela flexibilizou todas as normas para fazer experimentos ou dispositivos ou protótipos. Então, jamais que a gente ia conseguir desenvolver isso daqui em uma semana e colocar para uso dentro do hospital, por conta do risco de poderia causar algum problema, poderia não ser seguro. A Anvisa flexibilizou mediante a impossibilidade do Brasil fornecer equipamento de proteção individual para todo mundo. A gente vê que até em Nova York tem casos de hospital usando o saco de lixo na cabeça, porque chegou a um ponto que simplesmente acabou, ou não tem dinheiro para comprar, ou tem dinheiro, mas não tem um produtor, ou o EPI, ele vinha da China, a China não está distribuindo, já tem outro país que está comprando, ou demora muito para chegar, né? Eu comprei na China, vai demorar para chegar aqui também. Então, todas essas flexibilizações foram feitas agora por conta da pandemia. A gente jamais poderia fazer um projeto sem passar pelo comitê de ética para utilizar no hospital. E esse é um cuidado muito grande, que eu sou da área de engenharia biomédica, e esse é um dos entraves, às vezes, para o desenvolvimento de pesquisa, mas o próprio doutor João sempre falava, traga que eu uso, traga que eu uso. Eu falei aqui com a comissão do hospital, eles vão aceitar o uso. Então, isso foi uma responsabilidade muito grande que a gente teve de colocar esse STL e dizer, olha, teve validação médica, não passou pelo comitê de ética, mas tem validação médica. Os médicos vão utilizar. Então, a gente teve que ver essas questões aqui. Um dos problemas, a impressão 3D, deixa eu ver se dá para ver. A impressão 3D, ela é feita muito bem impresso. Camadas que eu não consigo vivo, o mais fácil possível, que depois ele vai ser limpo com uma gaze. Isso vai ser limpo no ambiente extremamente contaminado. Então, a gente foi pensando como é que isso daqui pode ser limpo o mais fácil possível, como é que ele pode ser impresso o mais fácil possível. Então, a impressão é assim. Então, a gente viu que dava para imprimir, inclusive, 2. Na própria mesa de impressão 2. Dessa ideia aqui veio o símbolo, né, do IJA, que é isso daqui, que é um coração, foi justamente nessa parte da impressão. Tem impressoras em que as pessoas vão imprimindo vários assim, um em cima do outro. Eu consegui imprimir uma pilha, depende do tamanho da impressora. Então, a gente foi distribuindo esse STL no Brasil inteiro, e o grupo de WhatsApp de várias cidades, o grupo da impressão, o grupo da modelagem, o grupo da doação, o grupo da captação de recursos, a gente passando todas as informações. Nós chegamos a ter 2.000 makers imprimindo pelo Brasil. Então, nós começamos um dia e começamos nas impressões, a gente conseguia ter mais ou menos 1.000 impressões por dia. E não é só imprimir, né? Tem que imprimir, tem que embalar, tem que entregar lá no hospital, ou pedir para o hospital ir buscar, todo mundo com medo de ir nos hospitais. E também a questão da orientação, como é que limpa, como é que monta, e pode lavar, e joga fora, e como é que faz. Então, a gente fazendo muito vídeo na internet para divulgar a ideia. Então, passou dessa parte aqui dos requerimentos de modelagem, veio os requerimentos de impressão. Ele pode ser impresso em PLA, ABS, PETG, qualquer tipo de material. Tinha que ser impresso uma coisa que tivesse um tamanho universal, para que todas as pessoas pudessem utilizar. Não podia ser algo que demorasse muita impressão, senão não ia dar tempo de fazer. Esse nosso, ele demora 1 hora. Então, demora 1 hora para imprimir, e quando eu coloco 2 na impressora, então ele demora 2 horas. Então, muitos makers falavam para a gente, olha, eu boto o despertador, eu acordo a cada 2 horas para trocar, para colocar outro para imprimir. Então, isso foi no Brasil inteiro. Dessa forma, mais ou menos em 30 dias, nós conseguimos imprimir mais ou menos 30.000 protetores faciais. Então, esses 30.000, no nosso site, nós temos aliado para o Regiar,
um custo de R$100 conseguia mais comprar, tinha pessoas querendo vender por R$10 uma folha de acetato que custa 50 centavos. Ele ficou leve, flexível, resistente, com tamanho universal, pode ser limpo, e ele é de material biodegradável, né? Esse material aqui, o PLA, ele é derivado de cana e de produto de bagaço de alimentos. Então, ele não é que ele vai ser biodegradável rapidamente, mas ele demora menos tempo no ambiente do que o plástico comum. E conseguimos também ter um dispositivo com a validação médica, né? A validação médica do ponto de vista de que os médicos utilizaram, fizeram várias sugestões, nós implementamos essas sugestões e assim a gente conseguiu ter um produto. Desse produto que nós conseguimos fazer, nós tínhamos então que atender os pedidos. Nós chegamos a ter no nosso site 400 mil pedidos de protetores. E com a impressão 3D nós conseguimos fazer 30 mil, que já é uma quantidade muito grande por impressão 3D. Chegou uma hora que não tinha mais material. Começou a acabar o PLA. Tem 5, 6 empresas que vendem PLA. A gente ia em cada uma delas, elas falavam, não tem, estou produzindo daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, e a gente fazendo. Na nossa logística de produção e entregas, eu tive que aprender muita coisa sobre logística de produção e entregas, que não é a minha área, mas nós fomos trabalhando com várias outras empresas. Esses números, eles não estão atualizados. Eu tinha um slide que estava mais atualizado, mas ele não estava ainda com o PDF, estava só no PowerPoint e travou o computador. Por isso que eu cheguei atrasada aqui na aula, desisti dele, então vamos falando aqui com vocês. Nós temos, então, uma distribuição que isso daqui foi quando nós estávamos trabalhando só com impressão 3D, tá? O que acontece? Esse modelo aqui de arte, ele começou a ser procurado por empresas que trabalham com injeção industrial. Então, empresas que trabalham com injeção industrial, elas pegam isso daqui, eu quero fazer em metal. Esse que ela vai injetar, e ela consegue fazer isso, uma produção muito grande. Ela consegue fazer 1.000 por dia, 2.000 por dia, 10.000 por dia, depende do tipo de máquina também. Tem máquinas que são mais potentes. Então, as empresas começaram a fazer injetado, teve empresas que foram legais com a gente, teve empresas que não foram, teve empresa que pegou o nosso modelo, falou que ia fazer para doação, depois descobriu que o Ministério da Saúde estava comprando isso aqui em quantidade, começou a vender e não doou mais. Teve empresas que falou que ia doar e depois cobrou que a gente comprasse, mas enfim, o importante é que chegue lá onde precisa chegar. Teve algumas empresas que doaram. Então, a Gerdau, por exemplo, ela comprou de uma empresa que estava fazendo o nosso protetor por injeção, ela comprou 10 mil. Só que, assim, até isso é interessante, que as pessoas querem doar, mas elas não querem doar para todo mundo. Elas querem doar só para aquelas pessoas que convém. Então, a Gerdau, por exemplo, falou, vou comprar 10 mil e vou doar, mas eu só quero doar nas cidades que tem Gerdau. Então, a gente teve que ficar procurando quais eram os hospitais da lista daquela cidade que tinha. Muitas empresas do Sul falaram que iriam doar, mas só queria doar para o Sul. Então, chegou um momento que no Sul ninguém precisava mais, porque todas as cidades pequenas já tinham muitos desses protetores, porque receberam das empresas. Uma empresa de Curitiba falou, vou doar, mas eu só quero doar só para Curitiba. E a gente tentando puxar para o Nordeste, para o Amazonas, para o Tocantins, para as regiões que a gente sabe que não tinha nem hub de impressão 3D. Então, eles não tinham nada lá. E aí, a gente acho que conseguiu, com uma da vaquinha, a gente fizemos 2 vaquinhas, né? O crowdfunding funcionou muito bem. A primeira 50 mil, a segunda foi em torno de 13 mil. Com uma das vaquinhas, nós conseguimos dinheiro para comprar. Isso daqui teve uma empresa que vendeu no custo muito baixo, junto com outra empresa que realmente doou. Desse material, nós estamos canalizando para o Nordeste. Aí vem, como é que você manda 4 mil peças dessas para o Amazonas? Que por terra demora 15 dias para chegar qualquer coisa lá, de avião. Aí vai ligar para todas as companhias aéreas, para a FAB, para as Forças Armadas, quem tem um avião que possa mandar. Enfim, nós conseguimos, em termos de distribuição, só lembrando para vocês que nós só conseguimos ter isso daqui impresso, feito de modo industrial, porque nós conseguimos mostrar que isso funcionava por impressão 3D. A partir do momento que a gente mostrou que funciona por impressão 3D, a indústria se mobilizou para ajudar também. Esse quadro também ele está bem defasado, só para vocês terem uma ideia. Paulo são mais ajudando no transporte, empresas de transporte ajudando na distribuição, e nós já estamos com 30 mil
feitos por impressão 3D e quase 50 mil injetados, que estão sendo disponibilizados. A gente já recebeu informação de que chegou em Manaus, chegou no Ceará e Pernambuco, e está indo hoje para o Pará. Então, assim, toda essa mobilização nós conseguimos graças à flexibilidade que a impressão 3D permite. Esses dados aqui são dados lá do 20 dias depois que nós começamos, né? Lá no meados de abril foram esses resultados. O resultado foi muito bom, no sentido de que não tivemos nenhuma reclamação, não serviu, não ficou bom, quebrou, não gostei. Pelo contrário, a Ambev, para vocês terem uma ideia, a Ambev fez 1 milhão desses protetores, só que a Ambev fez essa parte de acetato e essa parte aqui também de acetato, todo de plástico, né? E não ficou bom, porque eles não pediram validação de ninguém. Aí eu mesmo entrei em contato com a Ambev e falei, olha, isso não vai segurar na cabeça do médico, não é seguro, ninguém quis ouvir, fizeram, agora eles estão jogando no lixo. Então, já recebi várias informações de que não estão usando, porque a Ambev fez essa parte aqui de plástico também, e não tem como ficar aderir aqui na cabeça, principalmente de mulheres, então fica escorregando. Um protetor facial que você usa no hospital, num ambiente contaminado, que fica escorregando, você tem que colocar a mão aqui para arrumar, é a pior coisa, é melhor que nem tenha. Então, assim, mostrando para vocês que tem possibilidade de fazer muita coisa com impressão 3D, mas tem todo um procedimento que ele deve ser seguido quando você pensa na atuação da área médica. Aquela válvula de Venturini, que foi feito lá na Itália, que o pessoal fez para usar no respirador artificial, tem uma válvula que ela tem que ser trocada. Na Itália, quando estava no pior momento, chegou uma hora que não tinha mais essas válvulas e os respiradores ficavam parados porque não tinha válvula. Então, os engenheiros, os estudantes de engenharia fizeram essa válvula por impressão 3D. Primeiro fizeram usando o FDM, e ficou boa, depois eles conseguiram empresas para fazer utilizando resina, porque a resina tem uma qualidade melhor do que o FDM, porque ela não fica as camadas, então ela é mais fácil de limpar, esterilizar e manter. Quando chegou essa notícia aqui no Brasil, todo mundo queria fazer essa válvula, então todo mundo, teve empresa que falou, já fiz 400 válvulas, aí descobriu que o equipamento que usa no Brasil é diferente do equipamento que tem na Itália. Então, no começo, a gente já tinha falado com o Dr. João sobre essa válvula. Ele falou, nunca vi, nossos equipamentos não usam, a gente tem um que é diferente. Então, assim, não é porque todo mundo está fazendo que todo mundo tem que fazer. Não é porque uma coisa funciona lá na China que vai funcionar no Brasil. A demanda do Brasil é muito diferente dos outros países, por vários motivos. Então, para fazer alguma coisa na área médica, no mínimo, tem que ter um médico ali dentro, junto, dividindo a atenção, e todo herói precisa de um projeto. O projeto, nós temos um agradecimento para fazer para muitas empresas. Na verdade, lá no site do projeto, nós temos mais de 80 startups, né, grupos pequenos de pessoas arrumando alguma maneira de ajudar. Então, teve empresas que voltou a abrir a empresa, botou os funcionários para fazer os protetores, e a gente tem também o lado ruim da coisa, né? Pessoas que se aproveitam da situação, isso vai ter sempre, a gente não se espanta muito porque tem. Por exemplo, fiquei sabendo já de pessoas que estão vendendo esse dispositivo. A pessoa não tem noção do que é um modelo Open Design. O modelo Open Design é um modelo que você pega, um modelo que alguém deixou disponível, mas não pode ser comercializado. Você pode mexer nesse modelo, você pode atualizar o modelo e fazer ele à vontade, para uso educacional, para uso de prototipagem ou doação. Mas as pessoas estão vendendo, mas a gente não tem como controlar isso. No final das contas, é a consciência de cada um. Então, a gente gostaria de agradecer a todas as empresas que ajudaram, e principalmente aos makers, porque sem os makers nós não teríamos conseguido colocar esses protetores em tantos hospitais. Nós não temos ideia de quantas pessoas nós já atendemos, porque chegou uma hora que nós perdemos o controle, né, que os makers, eles nem sempre prestavam conta com o que estavam fazendo, mas a gente viu uma foto que fiz ali para o hospital tal, então isso é uma coisa que deixou a gente muito satisfeito do ponto de vista de conseguir. Não criamos uma nova tecnologia, mas nós conseguimos organizar uma estrutura que funcionou para atender e continua atendendo, né? Nós estamos agora com os injetados, mas alguns makers continuam fazendo para atender algumas regiões do Brasil que são mais difíceis o acesso.
E agora nós estamos desenvolvendo, junto com o Hospital São Paulo, também a Unifesp, nós começamos agora um projeto para fazer as máscaras, né? Tem a máscara cirúrgica, tem a máscara de pano, essa que o pessoal está usando para sair na rua, e tem a máscara N95. A N95 é uma máscara de pano, mas é um tecido especial, e ela tem um filtro, né, para respirar pelo filtro. Pela impressão 3D, é possível fazer uma máscara também para usar com filtro. Só que tem vários detalhes que essa máscara tem que ter. Então, o nosso próximo projeto é testar vários modelos de máscara até chegar numa máscara que seja o ideal. A vantagem dessa máscara por impressão 3D é que a N95, que é a máscara que os médicos precisam usar, porque ela é a mais segura, ela não dá para esterilizar por nenhum método convencional. E ela é muito cara para ser utilizada e joga fora. Então, a gente quer fazer uma por mas nós temos para que ela possa dar conforto, e a onda do Covid não vai passar de uma hora para outra, existem aí várias teorias de que podem ter outras ondas de transmissão, e como a gente não sabe nada em relação a isso, todas as universidades, as instituições de fomento, elas estão canalizando recursos para conseguir desenvolver novas tecnologias. Nós temos também os respiradores artificiais, que é eu não estou trabalhando em nenhum projeto com respiradores artificiais, porque eu achei que era algo muito complexo para a gente conseguir ter um retorno rápido e já fazer o uso, mas algumas peças podem ser feitas por impressão 3D, a carcaça pode ser feita por impressão 3D, essas são algumas das aplicações. Os testes que se usa para o COVID, principalmente aquele teste que vai no nariz, que ele tem que entrar até uma parte do nariz, aquele cotonete, aquela haste também pode ser feita por impressão 3D. Então, tem alguns lugares que estão fazendo aquelas hastes em uma grande quantidade, tem que ser do material resistente, não pode correr o risco de quebrar lá dentro, ou não pode correr tem que ser um material que você consiga esterilizar e que ele é de uso único, então, se for muito caro, não compensa. Então, essa é uma coisa que dá para fazer também no combate ao Covid. No Hospital Municipal daqui de São José dos Campos, nós estamos testando também 2 dispositivos que estão disponíveis na internet, mas a gente está fazendo algumas adaptações. Um é um divisor, né, tem um tubo que você usa para dividir um respirador para 2 pessoas. Então, se o médico chegar naquele ponto em que tem extremo, em que ele tem que escolher quem vai receber o respirador, quem vai ser a pessoa que vai entrar em tratamento agora e o outro vai ficar esperando, tem uma possibilidade de dividir um respirador para 2 pessoas. Não é o tratamento ideal, porque você tem que ter 2 pessoas com a mesma necessidade de oxigênio, senão você pode até prejudicar uma disso disponível. Para ajudar na hora da bar diretamente aqui pela garganta, mas se tiver uma guia que possa orientar até essa descida aqui, é melhor, e essa guia tem que ser do material que seja limpo, higienizável, também é uma guia de laringoscopia. Então, pode ser feito também por impressão 3D. Esses são alguns dispositivos que eu conheço, que eu sei que estão sendo feitos por impressão 3D, e a ideia hoje era passar para vocês essa visão geral de como a tecnologia de impressão 3D pode ser útil e prática em um momento em que a gente precisa inovar para encontrar solução para um problema social. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, professora Elisete. Muito boa a sua apresentação. Eu acho que a gente precisava de mais pessoas aí fazendo o que vocês fazem, né? Vamos abrir para as perguntas. Quem fez pergunta no chat, por favor, podem abrir o microfone para... Alguém perguntou aqui das impressoras se tem na Unifesp. Por favor, abra e faça novamente as perguntas. Então, lá no Mão 3D, nós temos 5 impressoras de baixo custo, e essas 5 impressoras, no comecinho do projeto, a gente foi lá na Unifesp, cada estudante levou uma impressora para casa, e nós pegamos todo o estoque que nós tínhamos de material, que eram 100 quilos mais ou menos de ABS, que a gente foi ganhando ao longo do ano,
e disponibilizamos todo para fazer os protetores. Então, nós praticamente zeramos o nosso estoque lá do Bom 3D. É muito bom que depois disso a gente já recebeu outras doações, a gente está repondo esse estoque. A reitora tinha falado que a gente poderia usar o material que precisasse, que depois a gente ia conseguir repor, e foi o que nós fizemos. E essas impressoras, para fazer esses protetores aqui, qualquer impressora dessas de baixo custo consegue fazer. Teve gente que não está conseguindo perguntar, né? Está com problema no áudio. Acho que eu vou ler as perguntas, então. Você lê para mim, Maraísa, aí eu vou responder. Tá, eu vou ler as mais fáceis aqui, depois os outros abrem o microfone. O Bruno perguntou, diante da Covid-19, teve-se mais flexibilização para desenvolver e produzir produtos na área de saúde. Você acha que depois da Covid teremos mais facilidade para liberar produtos na área médica? Isso pode ser um marco na história? Com certeza é um marco na história, é que a gente não sabe quando é que vai ser esse depois do Covid, né? Pode ser que o Covid fique aí muito tempo, até o final do ano, começo do ano, sempre mais ou menos, mas que eu costumo dizer que são oportunidades. Infelizmente, a gente sabe que tá pessoas vivendo no estresse terrível no hospital, pessoas morrendo, mas nós somos pesquisadores, nós precisamos usar a nossa capacidade de desenvolvimento, de conhecimento, principalmente agora que a gente está em casa, né? A gente está em casa aí tentando fazer as nossas atividades, nós não precisamos sair para a rua para fazer o que nós fizemos. E, de modo geral, o que a gente pode fazer nesse sentido é ajudar, pensando em como é que eu vou conseguir dar algum retorno para a sociedade do meu conhecimento. Então, assim, não é só o nosso grupo que está fazendo esses protetores faciais, tem vários grupos fazendo, mas eu acho que o nosso é o que conseguiu ter uma entrega maior em termos de números, porque a gente se estruturou de uma maneira que foi mais fácil. A Aline está perguntando, professora, boa noite, gostaria de saber se quem faz engenharia de materiais também pode se envolver em projetos como esse. Claro que sim, qualquer tipo de engenharia ajuda, gente. O engenheiro, eu falo muito isso na universidade, às vezes eu sou até um pouco criticada, os alunos não gostam de ouvir quando eu falo isso, que engenheiro tem que aprender a resolver problema. Que o engenheiro não é para ficar ali só fazendo aquela continha ali do livro, lista de exercício, prova, lista de exercício. Não, tem que ser para encontrar uma realidade. Infelizmente, às vezes a realidade bate na nossa porta de modo muito inesperado, né? Todos os engenheiros, um dia eles vão sair da universidade, vão entrar numa empresa e vão jogar para ele um problema resolve. Então, o ideal seria, durante a universidade, já ir treinando a resolver esses problemas com mais projetos e talvez menos provas. Todas as engenharias, elas são bem-vindas, porque esses projetos, eles são interdisciplinares. O objetivo do nosso mestrado de inovação tecnológica é justamente reunir esses conhecimentos, porque hoje os problemas a serem resolvidos são muito complexos. Você não consegue mais resolver com uma única especialidade ou com um único tipo de conhecimento. Então, nesse caso, sim, engenharia de materiais é muito bem-vindo. O Guilherme está perguntando, essas impressoras disponíveis na Unifesp também faz o banho de acetona para acabamentos? Então, o banho de acetona é algo que você pode fazer só com peça em peça em ABS. Nós temos dois materiais que nós usamos mais, os dois são polímeros. Um é o ABS e o outro é PLA. O ABS tem origem do petróleo e o PLA tem origem de plantas. O ABS, que ele tem uma origem do petróleo, ele é mais suscetível à acetona. Então, algumas pessoas fazem, fiz uma peça, quero garantir um acabamento melhor, vou dar um banho de acetona, de vapor de acetona. A peça vai ficar bem lisinha. Só que na área médica, você não pode fazer isso. Porque você vai gerar uma peça com acetona dentro para ficar na pele da pessoa, e a pessoa pode ter alergia. Então, a gente não costuma fazer nada com acetona para dar acabamento, não. João Rodolfo, você quer abrir o microfone para fazer a sua pergunta? Boa noite. Parabéns pelo projeto de vocês. Na verdade, eu fiquei curioso porque no trabalho também a gente começou a imprimir máscaras. Não era esse modelo, até eu queria saber depois qual que demorava bem mais tempo. E 2, 3 semanas as impressoras parou, precisa de manutenção. E aí, como é que dá conta isso daí, as impressoras mais baixo custo? E como é que ficou essa situação? Não as industriais, né? Conseguem essa capacidade. As impressoras mesmo. Nós trabalhamos com a impressora até elas pararem. Então, chegou a hora que eu falei, olha, os meus alunos falaram, professora, a Estela, cada impressora tem um nome, né? Então, a Estela está aqui que não consegue fazer mais nada. Então, trocar peça, repor. Essas impressoras de baixo custo, elas não foram feitas para essa demanda.
né, para você imprimir o dia inteiro, todo dia, sem parar, porque elas realmente não têm estrutura para isso. A impressora que ela suporta esse tipo de demanda, de uso, ela é uma impressora de 30 mil reais, ela tem uma estrutura que ela foi testada e validada para isso. Então, a impressora de baixo custo realmente não é para fazer esse tipo de produção de larga escala, mas meio que abusamos um pouco das impressoras por conta da necessidade. Entendi, obrigado. O mesmo problema que a gente teve aqui também, está guardando a manutenção. Aí, a gente tem 5 impressoras no laboratório e nunca está funcionando as 5. Sempre tem 3 funcionando e 2 com problemas, e quando a gente fica feliz, como sabe qual é o problema, porque às vezes elas simplesmente têm um problema e não dá para saber o que é o problema, mas é o preço que você paga por ter uma impressora de baixo custo, né? Aí, se pudesse depois, professor, só colocar o link do projeto aí no chat, acho que seria legal. Tá aqui já, vocês estão vendo aí? Ele está aqui, Projeto IJA. Está na minha apresentação. Muito obrigado. Vico. Muito obrigado. Alguém está perguntando, o Senai poderia ajudar? O Senai de onde? Daqui? Deixa eu ver se vai perguntar. É assim, pessoal, a gente está agora com uma quantidade muito grande de injetados para distribuir, mas não vai dar conta, não vai suprir a demanda que nós temos. Então, quem quiser ajudar, sempre é bem-vindo. É só entrar lá no site do Projeto IJA, www.projetoija.com.br. O STL está lá, baixa o STL, imprime, vê o tamanho do acetato que tem que utilizar, ou às vezes, se a pessoa não tiver o acetato, ela faz as impressões e entra em contato comigo e fala, olha, eu tenho 20 hastes pronta, 40 hastes, eu dou um jeito de buscar, eu coordeno ainda o Hub de São José dos Campos, que atende aqui a região, né? Nós temos uma região relativamente pequena para atender, mas só para vocês terem uma ideia, são mais de 40 hospitais que nós atendemos, entre hospital, UBS, UPA, SAMU, bombeiro, todo mundo que está fazendo essas atividades essenciais, nós fomos atendendo. Então, aqui, São José dos Campos, Caçapava, Jacareí e Taubaté, esses 4 que nós atendemos. Nós mandamos para o litoral também, mandamos para Caraguá, mandamos acho que foi para Ubatuba, mas, assim, é muita gente que precisa, porque os hospitais estão toda hora aumentando a demanda, às vezes o hospital não tinha pedido, que achava que não precisa, que não tinha nenhum caso, de repente chegou 10 casos lá, o hospital entra em contato e precisa. Então, eu acredito que a gente vai demorar um tempo ainda para atender todo mundo que precisa. O Senai de Taubaté, que estão perguntando. Até tem que ver, porque lá a prefeitura conseguiu uma empresa que está fazendo injetado para doação. Então, eu não sei, nós paramos de mandar para Taubaté, porque as solicitações que tinham sido feitas, nós conseguimos atender todas. Mas eu acho que está perguntando a ajuda do Conselho das Impressoras, se o Senai de Taubaté pode ajudar. Entendi agora. Sim, se vocês quiserem ajudar a fazer a manutenção, né, de quem está precisando, nós recebemos algumas impressoras, recentemente nós recebemos impressora doadas, mas todas com problema, então a gente está tentando desenvolver aí uma maneira de fazer essa manutenção. Se quiser entrar em contato comigo, sim, será bem-vindo. Mais uma aqui, deixa eu abrir. Sabe me dizer qual a diferença de custo entre a peça injetada e a peça impressa? A diferença de custo, deixa eu só lembrar aqui, é mais ou menos R$5 a peça impressa, né, contando só essa impressão aqui. A injetada, ela vai sair menos de R$1. Vai depender de quantas impressões são feitas por dia, do tipo de molde, mas ela vai sair por centavos. Ou seja, a diferença razoável. Sim. Pessoal, mais alguém deseja fazer perguntas? Sim, professor, uma pergunta aqui. Vocês conseguiram no projeto levantar algum incentivo ou apoio das instituições de fomento do Estado, da FAPESP, ou alguma bolsa para ajudar nesse projeto? Não recebemos. A verdade é assim, no Mão 3D, eu nunca consegui aprovar nenhum projeto no Mão 3D
por CNPq, por FAPESP, por esses editais. Mandei, FAPESP eu nunca nem mandei, do Mão3D, mandei outros. Mas a FAPESP, ela não vê como uma obrigação da FAPESP ajudar um projeto que está envolvido no projeto social. Então, assim, quando você fala que é um projeto social, eles já acham que é menos científico, porque é social, mas a gente está tentando fazer justamente isso, né, usar os dois lados. Então, nunca recebi. Eu recebi, infelizmente, eu recebo muito mais ajuda de empresas, de pessoas de fora que querem ajudar do que das instituições. Obrigado, professora. Nada. Mais alguma pergunta? A gente ainda tem mais uns 8 minutinhos aí para perguntas. Então, eu estou dando uma disciplina de manufatura aditiva também no mestrado. As aulas são dia de quarta e sexta. E eu faço assim, quando eu dando a aula, eu faço como live no meu Instagram. Meu Instagram acho que está aí, não está não. Mas é Maria Elisete Cunca, _. E, então, quarta e sexta as aulas, eu faço as aulas pelo Instagram e depois eu gravo e deixo no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem mais informações, no meu YouTube, é só entrar lá no YouTube Maria Elisete Cunca, vai abrir o canal e tem uma playlist que é o curso de manufatura aditiva. Então, lá está gravado as últimas aulas e, inclusive, o projeto dessa disciplina de manufatura aditiva, ele vai ser, a gente vai escrever artigos relacionados com impressão 3D e Covid. Então, a gente espera até o final do curso ter uma quantidade aí de artigos, ou talvez, se for matéria suficiente, para escrever um livro, especificamente sobre impressão 3D aplicada ao uso do Covid. E, só que, às vezes, eu chamo também alguma pessoa para falar da parte prática, né? E aí eu vou começar a fazer pelo Meet. Mas quando é só comigo, já está acompanhando. Ok. Professora. Pode fazer a pergunta. Edilson. Professor, esse material, ele tem um ciclo de esterilização, né? Para ser utilizado. Esse ciclo aí, ele é elevado, esse ciclo de esterilização, e após esse período aí, a professora disse que, pelas características do material, favorece ali, no caso, não esse fim, mas um outro, para uma outra utilização. O período de degradação, ou seja, o período dele, de decomposição dele na natureza é menor do que o outro, né? Mas esse material, após esse uso, ele é incinerado, né? Tem que ser incinerado, porque é um material biológico, não é isso? É lixo hospitalar, né? Nós vamos ter aqui lixo hospitalar. Chegou até um ponto que falaram, nossa, mas depois vai gerar muito lixo, né? Essas folhas de acetato e os protetores. Eu concordo, realmente vai gerar muito lixo. Tanto é que a nossa ideia inicial no começo era, para cada procedimento, trocar essa folha de acetato. Tirar essa folha de acetato, jogar fora e utilizar uma folha nova. A gente imaginou assim, essa folha vai estar toda contaminada com sangue, pressão. O médico falou, de jeito nenhum, vocês estão loucos, ninguém vai fazer isso não, que a gente vai fazer, imagina depois esse monte de folha de acetato contaminado, indo para o lixo, contaminando as pessoas e gerando mais lixo. E o acetato sumiu do mercado, né? Nós usamos todo o acetato que tinha no mercado. Então, a orientação do médico foi, isso daqui vai ser lavado. Ele falou que, na verdade, se você lavar só com água e sabão e deixar por algum tempo na água e sabão, é o suficiente para inativar o vírus, que é o mesmo procedimento de lavar bem e lavadas as mãos. Esse material, ele não pode, na verdade, ser esterilizado, porque para ser esterilizado, ou você usa alta temperatura na autoclave, ou você usa um material que é corrosivo, ou você vai usar um tipo de radiação, né, ozônio ou UV, e esse material, ele não resiste a isso. Existe material para usar na impressora 3D que você compra, que ele é esterilizável, você já sabe que dá para colocar ele em um desses sistemas para esterilizar, mas esse material, ele é importado e ele custa 20 vezes mais caro do que esse material, então não ia resolver o nosso problema. Mas sim, esse material todo, ele vai para o lixo, ele é lixo hospitalar e eu acredito que ele seja incinerado.
Posso fazer um adendo? Realmente é muito complicado. Normalmente o lixo hospitalar, ainda mais quando tem plástico, muita luva, ele não é mais incinerado. Ele é apenas tratado em autoclave, radiação, e vai para um aterro classe 1. Então, realmente é um grande problema, né? Porque tem um volume gigante. Então, nosso grupo vai fazer, a gente acha que até o final a gente consegue fazer 100 mil protetores faciais. Aí você imagina 100 mil protetores faciais. Para você ter uma ideia, 6 mil, a gente precisou de um avião para levar 6 mil. Para vocês imaginarem o que é 100 mil. É muita coisa, é muita coisa. Mas, sim, mas ainda... a sustentabilidade ficou em segundo plano, porque a gente não sabe como resolver a questão. Se você planejar, vou fazer isso, mas tem a questão da sustentabilidade. Vamos pensar numa solução sustentável. Aí você tem que mudar o projeto completamente, né? Mas eu acho que como tem desinfetado, né? Então pode usar algumas vezes e isso é bom, né? Isso, tem a sua vantagem, mas isso deixou a gente mais feliz, quando ele falou que não, isso aqui a gente... Depois, cada hospital dá um produto líquido, que é um tipo de álcool, que depende de cada hospital tem o seu, para fazer a higiene, e aí tudo bem. Mas mesmo assim, mesmo usando só esse procedimento, a gente vai estar produzindo uma quantidade aí muito grande de lixo. Mas não é só de protetores, né? Você imagina todos os outros EPIs. Por exemplo, o avental que usa, que é aquele avental que ele é impermeável, ele tem que ser trocado a cada procedimento, porque o avental pega toda a secreção, né? Principalmente quando você vai entubar um paciente. Tem determinadas manobras que tem que fazer com o paciente, que a equipe, tipo, 5 pessoas, cada um usa 20 aventais. Então, são 100 aventais para fazer uma intubação, mais ou menos. Então, aí é uma quantidade absurda mesmo de lixo. Bom, acho que a maioria precisa ir para outra aula, né? Mais alguma pergunta, gente? Dia 18, vou dar uma outra aula aqui. Nessa aula do dia 18, a gente vai falar especificamente do programa do Moto 3D e das outras aplicações de próteses e órteses, de modo geral, na impressão 3D. Bom, professora Maria Elisete, muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, mais uma vez. Vocês podem participar também, pessoal, ajudando, divulgando o projeto, tá? Ajudem a divulgar o projeto, porque tem hospitais que ainda não chegou lá a informação, eles nem sabem o que a gente faz, eles não sabem que existe essa possibilidade, então, quem puder ajudar divulgando, eu agradeço. Professora Arlindo, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, Elisete. Obrigado, Elisete, valeu, foi muito legal. Como se pode ver pelo chat, aí o pessoal adorou. Está animado aqui o chat. Existe algum link oficial? O link do projeto está aqui no slide, pessoal. É projetoija.com.br. Tchau, pessoal. E tem rede social, não tem? Você tem o Face também, que pode compartilhar. Instagram também. Isso. Depois a gente fala com eles, eles estão indo para outra aula, mas eles vão ver por aí, compartilham. Bom, obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Elisete, muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.